Nós estamos sozinhos no universo ou pode haver outra Terra no espaço? Nós fazemos essa pergunta desde que somos humanos e agora temos uma chance real de descobrir a resposta. Dos 50 bilhões de estrelas similares ao Sol da nossa galáxia, agora sabemos que uma a cada 5 pode ter planetas quentes o suficiente para a vida. Se eu te falasse que você tem uma chance em 5 de ser premiado na loteria, você compraria bilhetes? Deve ter um ambiente no espaço que seja adequado para a vida. Simplesmente tem que existir. Outra Terra, um lar para a vida. A maior descoberta de nossa história está ao nosso alcance. A vida fora da Terra. 20 anos atrás, os astrônomos sabiam de apenas uma estrela com planetas ao seu redor. Nossa estrela, o Sol. A gente não sabia se as estrelas, as outras da nossa galáxia, tinham planetas. E por milhares de anos não era possível responder a essa pergunta. Talvez o Sol fosse especial e os humanos deram sorte. Mas tudo isso mudou em 1995. Astrônomos descobriram um planeta gasoso gigante, batizado de 51 Pégase b, muito parecido com Júpiter, mas a 50 anos-luz da Terra. Ele foi o primeiro planeta a ser encontrado em torno de uma estrela distante, chamado exoplaneta. E seu achado acendeu o pavio de uma explosão por novas buscas. Estamos vivendo numa época mágica. É a era de ouro das descobertas de exoplanetas. Nós estamos encontrando literalmente centenas a cada ano. Parece que uma grande fração das estrelas da galáxia tem planetas. Na verdade, muitas dessas estrelas têm vários planetas. A grande maioria de exoplanetas foi descoberta nos últimos 4 anos. Graças a um telescópio espacial de 600 milhões de dólares, chamado Kepler. O Kepler, pela primeira vez na história humana, nos falou que o planeta Terra não é o único e não é nem raro. O Kepler procura por estrelas cuja luz oscila periodicamente, uma pista de que um planeta passou em sua frente. O telescópio espacial Kepler é um observatório no espaço que está olhando para um ponto no céu. Ele observa 150 mil estrelas e procura um sinal indicativo de planetas que orbitam essas estrelas. E toda vez que um planeta passa na frente de uma estrela, ele bloqueia um pouco da luz da estrela. Quando se calcula a quantidade de luz emitida pela estrela, ela cai e depois volta a subir quando o planeta passa. O Kepler consegue encontrar planetas, mas não é capaz de distinguir se eles são rochosos e potencialmente habitáveis como a Terra, ou esferas de gás gigantes e hostis como Júpiter. Para descobrir, os astrônomos recorrem aos telescópios mais poderosos da Terra. São 9 horas da noite em Berkeley, na Califórnia, mas o dia de Geoff Marcy está apenas começando. Hoje ele controlará remotamente o incrível telescópio Keck, localizado no alto da montanha mais elevada do Havaí, para observar centenas de novos exoplanetas descobertos pelo Kepler. A Caroline está ali naquele monitor. Ela está lá na central do Keck, a 600 metros de altitude, na encosta do vulcão Mauna Kea. Nós passamos as coordenadas das estrelas para ela e ela aponta o poderoso telescópio Keck para cada uma dessas estrelas. Isso deve ser o centro da faixa. Aqui. É, tá bem bonito, bem aqui. Beleza, estamos prontos para começar. Tá. Primeira estrela da noite, primeira exposição. O Keck é capaz de medir a atração gravitacional entre um planeta e sua estrela-mãe. Por meio desta atração gravitacional, Geoff calcula a massa, a composição e a distância entre cada planeta e seu Sol. O que a gente realmente quer saber é se esses planetas, assim como a Terra, têm uma superfície dura onde a água pode empoçar e talvez uma espécie avançada tecnologicamente possa andar. Ou então, se os planetas são um tipo de gigante gasoso estéril, que não pode abrigar a vida que conhecemos.
Se o planeta for rochoso, Geoff calcula a que distância ele orbita seu Sol. Ele está procurando a zona habitável, ou Goldilocks, nem tão quente e nem tão fria. Queremos planetas com a temperatura certa, onde a água líquida exista. Muito perto da estrela, tudo evapora, tudo fica muito quente. E longe demais, tudo congela. Existe uma zona, a zona habitável, onde pode existir água líquida e, portanto, vida. Nós acreditávamos que a distância entre a Terra e o Sol definia todas as zonas habitáveis. O conceito de zona habitável começou comparando Vênus, Terra e Marte. Marte é muito frio, Vênus é muito quente, a Terra é perfeita. Então, estamos na zona habitável. Mas conforme mais exoplanetas são encontrados, os cientistas ampliam a área. Toda essa ideia de zona habitável é muito mais complicada e muito mais interessante do que era originalmente. Não existe uma distância única, tudo depende do brilho e do calor da estrela-mãe. Se a estrela for escura, o planeta precisa estar perto. E se for quente e brilhante, precisa estar mais longe. Mas planetas distantes da zona habitável ainda podem conter oceanos líquidos se suas atmosferas tiverem abundância de gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono. E planetas que orbitam muito mais perto de suas estrelas podem evitar o superaquecimento se sua superfície for clara e altamente refletora. Quando procuramos zonas habitáveis, nós precisamos ter cuidado para compreender o que realmente buscamos. Depois de apenas alguns anos observando estrelas que piscam e são similares ao Sol, os telescópios Kepler e Keck permitiram que os astrônomos fizessem algo antes inimaginável. Usando somente uma pequena parte do céu, eles calcularam quantos planetas habitáveis poderiam existir em toda a nossa galáxia. Geoff e seu aluno Eric Pettigura têm a resposta. E é uma grande notícia. Bom dia, estamos aqui para dar as boas-vindas ao comunicado do Kepler. Primeiro vamos ouvir Eric Pettigura. Hoje estou feliz em informar que 22% das estrelas similares ao Sol têm um planeta na zona habitável. São planetas com até o dobro do tamanho da Terra e banhados por uma quantidade parecida de intensidade estelar. É um anúncio histórico. 22%, ou 1 em cada 5, significa que existem 11 bilhões de mundos potencialmente habitáveis na Via Láctea. Se nós juntássemos $1 para cada um destes planetas, a pilha seria 3 vezes mais alta do que a Estação Espacial Internacional. 1 em cada 5. Isso significa dezenas de bilhões de planetas, só aqui na Via Láctea. É incrivelmente importante para os cientistas que procuram vida. Esse é um passo histórico. O próximo passo é ver se, além de parecerem com a Terra, também tem vida. E é nesse passo que precisamos nos concentrar agora. O candidato mais promissor a abrigar vida? Kepler 62. Um sistema estelar com 5 planetas, incluindo 2 superterras, que são astros rochosos como a Terra, mas maiores que o nosso planeta. E eles estão na zona Goldilocks de órbitas habitáveis. Um é 40% maior em matéria de raio do que a Terra. Outro é 60% maior. E, ei, eles estão na zona habitável. Então achamos que existe uma grande chance dessas superterras terem oceanos líquidos. O exoplaneta Kepler 62F localiza-se na fria margem externa da zona habitável. A esta distância, se o 62F tiver água, a maior parte pode estar presa no gelo. Mas se o planeta possuir uma atmosfera, o efeito estufa pode ter derretido água suficiente para criar poças onde a vida simples pode prosperar. Seu irmão maior, o Kepler 62e, seria visível no céu ao entardecer. Localizado em uma área mais profunda da zona habitável, o planeta 62e guarda uma promessa ainda maior para a biologia. Os astrônomos imaginam um paraíso em potencial aqui, repleto de ingredientes para a vida, com águas mornas cercando longos arquipélagos, aquecidos por temperaturas tropicais.
Na Terra, uma diversidade rica de vida prospera em ambientes como este. O Kepler 62 anima os cientistas porque é o local mais parecido com o nosso sistema solar que encontramos até agora. Mas a vida extraterrestre precisa de uma estrela similar ao Sol para sobreviver? E precisa até mesmo de um planeta? Os astrônomos acreditam que pode haver 11 bilhões de exoplanetas similares à Terra somente em nossa galáxia, orbitando estrelas parecidas com o Sol. Mas astros com o mesmo tamanho e brilho de nosso Sol compõem apenas 1/4 das estrelas da nossa galáxia. Poderiam existir ainda mais terras no espaço em torno de outros tipos de estrela? Nós conseguimos ver a curva do trânsito exatamente aqui. John Johnson procura terras ao redor das minúsculas estrelas anãs vermelhas que compõem a vasta maioria das estrelas de nossa galáxia. O que estamos vendo aqui é uma imagem do nosso Sol tirada poucas horas atrás. E, bem aqui, estamos vendo um tipo de impressão artística de como seria uma estrela anã vermelha. As anãs vermelhas são tão pequenas e escuras que não podem ser vistas a olho nu na Terra. Mas se nós pudéssemos enxergá-las, o céu seria assim. Existem 3 anãs vermelhas para cada outra estrela, e muitos planetas do tamanho da Terra as orbitam. Nós sabemos que, em média, uma anã vermelha tem 1,5 planeta. Isso é uma medida per capita, se é que a gente pode dizer assim. Isso significa que existem mais ou menos 200 bilhões de planetas como a Terra na galáxia orbitando as anãs vermelhas. As órbitas destes planetas similares à Terra têm uma diferença vital. É como se eu pegasse os planetas parecidos com a Terra do Sistema Solar e os encolhesse com uma arma de raio, deixando eles com períodos orbitais menores do que 30 dias. Isso quer dizer que eles estão perto das estrelas. Neste caso, para que um planeta seja habitável, precisa estar próximo de sua estrela, já que as anãs vermelhas irradiam muito menos energia do que o nosso Sol. E a zona Goldilocks encolhe ao redor delas. A superfície de um planeta habitável que orbita uma anã vermelha seria coberta por um brilho vermelho sombrio. E olhando para cima, seria fácil ver planetas irmãos rochosos no céu. Alguns pareceriam 8 vezes maiores do que a nossa Lua e cruzariam o céu em velocidade, passando de horizonte a horizonte em menos de 1 hora. É possível que existam até 22 bilhões de exoplanetas, assim como este, na Via Láctea. Isso significa que para cada planeta similar à Terra, banhado pela luz amarela de um Sol, há outros 2 banhados pelo brilho rubro de uma anã vermelha. Essas pequenas anãs do espaço podem facilmente ser descartadas, mas pode ser que a maior parte das moradias da vida na galáxia esteja em planetas que orbitam essas anãs vermelhas minúsculas. Há 20 anos atrás, nós sabíamos de apenas um planeta habitável. Agora, este número pode ser 33 bilhões. São quase 5 planetas para cada homem, mulher e criança na Terra. Mas mesmo esta quantidade colossal subestima as possibilidades de vida. É possível que as formas dominantes de vida no universo não vivam em planetas, mas em luas. No início da busca por exoplanetas, astrônomos surpresos encontraram gigantes gasosos como Júpiter, que orbitavam zonas habitáveis de seu próprio Sol. Eles poderiam ter exoluas? A maioria dos planetas que estamos encontrando tem o tamanho de Júpiter, mas muitos deles têm uma órbita parecida com a da Terra em torno do Sol. Então, mesmo que os planetas que encontramos não possam abrigar vida, eles podem ter uma lua com atmosfera que poderia abrigar vida.
E o maior destes mundos rochosos pode ser parecido com a nossa casa. Podem existir bilhões e mais bilhões de exoluas no espaço. Podemos achar luas geladas com oceanos abaixo da superfície, luas vulcânicas que cospem material no espaço e até mesmo vários paraísos cheios de vida. David Kipping tenta encontrar exoluas procurando obstruções duplas no brilho de estrelas distantes. Nós procuramos exoluas de um jeito muito parecido com o que procuramos planetas, observando eles passarem pela estrela-mãe. Se esse planeta tiver uma lua, aí nós esperamos ver uma obstrução grande, que é do planeta, e uma obstrução menor, à esquerda ou à direita, que é a da lua. Se realmente existirem, as exoluas habitáveis podem fornecer uma das visões mais espetaculares do universo. Imagine um mundo quente e rochoso como o nosso, com oceanos, montanhas e clima, mas que em seu céu tem um enorme planeta anelado, com uma lua ardente ao lado, lançando magma quente no espaço. As exoluas mais parecem coisa de ficção científica. A ideia da vida em uma lua realmente é uma tendência. Os cenários de ficção científica agora são luas em vez de planetas. O visual é fascinante. Deixa as capas dos livros de ficção científica bem bonitas. É só botar um planeta anelado no céu acima da cidade extraterrestre. Mas em pouco tempo, isso pode deixar de ser apenas ficção científica. Se existirem luas habitáveis por aí no cosmos, acho que podemos achá-las dentro de 1 ou 2 anos. Com bilhões de planetas e luas habitáveis no espaço, parece inevitável que exista vida extraterrestre. E agora, os cientistas podem ter criado um plano brilhante para encontrá-la. A Via Láctea não é mais um segredo, graças às nossas melhores mentes e suas tecnologias. A Terra não está sozinha. É apenas um entre dezenas de bilhões de planetas e luas potencialmente habitáveis, que orbitam estrelas em toda a galáxia. Mas se existe vida no espaço, como encontrá-la quando ela está tão impossivelmente distante? Podem perguntar, por que nós não vamos para esses planetas dar uma olhada? Entramos num foguete e vamos para o espaço. A resposta é, não dá. Eles são muito distantes. Mesmo o planeta habitável mais próximo, identificado pelo Kepler, está longe do alcance. A Voyager 1, nossa sonda espacial mais rápida, levaria mais de 200 mil anos para chegar até ele. Procurar pela vida com naves espaciais não vai funcionar. Se quisermos encontrar extraterrestres em nossa galáxia, precisamos de algo que se mova à velocidade da luz. Então, é o que os astrônomos estão usando, a luz das estrelas. Centenas de anos atrás, os astrônomos perceberam que a gente podia dividir a luz das estrelas nas cores que formam o arco-íris e então estudar as propriedades do material dessas estrelas. Este seria o arco-íris formado com a luz do nosso próprio Sol. As marcas pretas características, chamadas de linhas espectrais, criam uma espécie de assinatura. Elas indicam aos cientistas exatamente quais substâncias se agitam na superfície do Sol. Assim como as impressões digitais humanas, que são específicas em cada indivíduo, as impressões químicas, essas linhas espectrais escuras que nós vemos no espectro do arco-íris do objeto, revelam informações incríveis sobre a composição do objeto. Assim como a atmosfera de uma estrela tem uma impressão digital, a atmosfera de um planeta também tem. E algumas assinaturas químicas só podem ser geradas pela vida. Elas são chamadas de bioassinaturas e são o maior objetivo no estudo de exoplanetas. A bioassinatura mais importante é o oxigênio. O ar que nós respiramos foi criado por formas de vida unicelulares microscópicas
que sopraram pequenas porções de oxigênio ao longo de bilhões de anos da história da Terra, até que os níveis de oxigênio chegassem onde estão agora. Então, a maneira mais simples de achar uma bioassinatura no universo é procurar por oxigênio, porque o oxigênio livre na atmosfera só pode ser criado pela vida. Capturar e dividir a luz de uma estrela distante é relativamente fácil. Mas fazer o mesmo com um exoplaneta minúsculo e escuro é outra coisa. A estrela é incrivelmente luminosa e o planeta é incrivelmente escuro e muito próximo. É quase como um vagalume pousado no refletor. É difícil. Bom, nós temos então esse problema. E agora temos que arranjar um meio de apagar a estrela, bloquear a luz da estrela, para poder detectar a luz bem fraca do planeta. Para superar este obstáculo aparentemente impossível, cientistas e engenheiros criaram um plano audacioso, o Starshade. Este enorme guarda-chuva espacial se abriria em frente a um telescópio robótico, se deslocaria a quase 50 mil quilômetros de distância dele e bloquearia o brilho de estrelas distantes. Se funcionar, ele será capaz de observar exoplanetas do tamanho da Terra pela primeira vez. É como um eclipse solar, mas ainda melhor. Podem pensar que um guarda-sol circular para bloquear a luz da estrela que está atrás é a melhor coisa para se fazer. Só que existe um problema. A luz se curva. Quando a luz vem da estrela que está atrás, ela se curva pela borda e acaba preenchendo o meio do ponto. Isso acaba com a coisa que estamos tentando fazer, que é bloquear a luz. Por isso, o Starshade se parece com uma flor, para impedir que a luz se curve. O que temos que fazer é colocar as extensões ou as pétalas do lado de fora desse guarda-sol circular. E isso vai deixar a luz longe do centro. Vai ficar mais escuro no meio e os planetas escuros próximos vão se destacar. Isso se o Starshade chegar a sair do solo. Uma nova equipe ressuscitou o projeto, após ele ter sido engavetado por anos, e espera usá-lo para captar a primeira fotografia de um exoplaneta similar à Terra. Hoje, os engenheiros da NASA estão testando o mecanismo que irá estender as delicadas pétalas do Starshade quando ele for lançado no espaço. Essa armação fica do tamanho de uma casa e cada um desses pontos, e são 60 deles, tem que ser instalados com 1 milésimo de centímetro. Esse é o terceiro teste e nós mudamos o que fazemos a cada vez porque coisas que não esperamos acontecem. E algumas dessas coisas vão acontecer quando a gente abrir agora. Os engenheiros observam a delicada estrutura se desenrolar, prontos para abortar o teste a qualquer momento. Espera. Aqui. Ah, tá. Ah, droga. Uma tira presa seria o suficiente para tirar as pétalas do lugar. Boa visão. Mais 5 centímetros e teria rompido. Beleza, pode ligar agora. Quando todas as armações se estendem e cada braço se encaixa vagarosamente em seu lugar, a equipe sabe que finalmente conseguiu. Bom, tá todo aberto, né? Todo aberto. Parabéns, bom trabalho, David. Se tudo correr bem, o Starshade será lançado na próxima década. Quem sabe, dando ao mundo sua primeira visão de um exoplaneta habitável. Quando tirarmos a primeira foto de um ponto e for manchete de todos os jornais do mundo, vai ser igual ao pouso na Lua. O mundo todo vai falar, nossa. Encontrar outro sistema em potencial que pode abrigar nossos primos, que um dia nós poderemos contatar, me parece um dos maiores desenvolvimentos que a humanidade um dia vai alcançar. E se isso não vale a pena, então eu não sei o que vale. Logo poderemos ter uma imagem de um exoplaneta habitável. Mas como será a vida extraterrestre? Os cientistas agora sabem que a nossa galáxia está repleta de planetas e luas similares à Terra,
com litorais rochosos e oceanos de água em estado líquido, e estão desesperados para saber se estes mundos distantes podem abrigar vida. Agora que sabemos que os planetas são comuns, que há centenas de bilhões deles, deve existir um ambiente no espaço adequado para a vida. Simplesmente tem que existir. Mas como seria esta vida extraterrestre? Pistas vitais se encontram nas profundezas de nossa pré-história. $4,5 bilhões de anos atrás, a Terra nasceu em meio à violência cósmica. Asteroides gigantes bateram contra sua superfície por centenas de milhões de anos, resultando em um oceano de rocha líquida quimicamente rico. Finalmente, o bombardeio parou e a Terra ficou fria o suficiente para que a rocha se solidificasse. Então, algo milagroso aconteceu. A vida parece ter surgido na Terra assim que as condições passaram a ser adequadas. No nosso caso, a vida começou quase imediatamente depois que a Terra se solidificou. Então tem uma fórmula mágica. Com a temperatura certa e com a química certa, a vida é quase automática. A vida é automática? Nós ainda não sabemos, mas a maior parte dos cientistas concorda que ela surge somente quando os blocos de construção da vida borbulham em sopas primordiais. Toda a vida de nosso planeta, no céu, na Terra ou até debaixo dela, depende da mesma química básica. Longas cadeias de DNA, formadas por substâncias como carbono, hidrogênio e fósforo. Vasculhando os céus com seus telescópios, os cientistas encontraram os ingredientes básicos para a vida em todos os lugares. Em asteroides, em nuvens de gás, em estrelas. A maior parte do universo é composta pela mesma coisa que forma os planetas, a mesma coisa que gerou a vida na Terra. Essa coisa provavelmente também está no espaço. E isso indica que nós vivemos numa galáxia que tem um palco enorme para a peça da vida. Mas um ingrediente adicional é necessário para transformar a química em bioquímica. Na Terra, todo ser vivo precisa de água líquida para crescer e se reproduzir. É uma exigência ecológica comum para a vida. Quem não vive na água é composto por água. Vida e água são inseparáveis. Sem a água, a gente não teria a coqueteleira que torna a bioquímica da vida possível. Ela tem a propriedade incrível de separar moléculas. E a água também ajuda a rearranjar essas moléculas e gerar formas novas, formas complexas, como aminoácidos, proteínas e, por fim, o DNA. A água é tão poderosa que é capaz de nutrir a vida nos lugares quimicamente mais extremos da Terra, como o Lago Mono, na Califórnia. Esta água, 3 vezes mais salgada que a do mar, é tão alcalina que pode queimar um tecido. O Lago Mono não deveria possuir vida, mas bactérias e até organismos multicelulares prosperam aqui. Astrobiólogos estudam habitats extremos como este, para entender em quais lugares da galáxia a vida pode existir. Observando todos esses ambientes, nós podemos mapear quais são os limites da vida para o frio, para o quente, para o salgado e em que variação de pH. E mapeando esses limites, chegamos a um guia de como procurar a vida em outros mundos. Se exoplanetas distantes têm água em estado líquido, também podem possuir vida. Mas como seria esta vida? A questão sobre os extraterrestres é que eles não são daqui e nós realmente não sabemos como os ETs podem ser. Mas nós podemos arriscar um palpite com base nos ambientes destes mundos distantes. Em planetas que orbitam estrelas anãs vermelhas, a vida vegetal pode ser roxa e não verde,
para extrair o máximo possível de energia da luz vermelha suave. A ficção científica nos apresenta monstros bizarros. Mas a verdade é que podemos ser iguais. Eu acho que a ficção científica errou feio. Acho que os humanos vão chegar em outros mundos e as coisas vão ser parecidas com as da Terra. Um peixe vai parecer um peixe em qualquer oceano, em qualquer mundo. Porque esse é o melhor jeito de se mover na água. A evolução na Terra gerou formas similares em ambientes similares. E não é difícil confundir um golfinho com um tubarão, apesar de um ser mamífero e o outro peixe. As criaturas de oceanos alienígenas provavelmente terão estas características hidrodinâmicas poderosas. A bioquímica vai ser diferente, mas o visual vai ser igual ao das coisas que estamos acostumados, porque o formato das formas de vida é criado pela interação das mecânicas físicas e biológicas. E vai ser a mesma coisa em outros mundos. Aves vão parecer aves e peixes vão parecer peixes. Morfologicamente, eles vão ser diferentes por dentro. Os exoplanetas estão tão distantes que centenas ou até milhares de anos podem passar até que possamos ver um extraterrestre frente a frente. Mas podemos ter notícias deles muito antes disso. Em um local remoto do norte da Califórnia, 48 antenas brancas vasculham o céu, esperando ouvir um contato extraterrestre. Seth Shostak é o astrônomo sênior do SETI, o projeto de busca por inteligência extraterrestre. Ele acredita que civilizações alienígenas podem estar enviando ondas de rádio para o espaço, e o sistema de telescópios Allen as está escutando pacientemente. Quando pensamos em encontrar vida inteligente além da Terra, os ETs, como são chamados, temos várias abordagens. Podemos tentar ir até eles, mas eles podem estar a anos-luz de distância e não temos foguetes para isso. Podemos esperar eles pousarem no nosso quintal e muita gente está convencida de que eles fazem isso, eu não. Mas enfim, aqui nós tentamos captar sinais. Sinais de rádio, de luz, uma coisa que permita que a gente encontre eles aqui. Ondas de rádio, uma forma de luz de baixa frequência, formam um sinal perfeito para a comunicação cósmica. E é fácil criá-las e elas são muito potentes. As ondas de rádio são capazes de passar pelas vastas nuvens de poeira que bloqueiam a luz visível e podem carregar enormes quantidades de informação codificada. E o melhor de tudo, elas viajam à velocidade da luz. Realmente é o melhor jeito de se falar com ETs. Mesmo que exista uma civilização avançada que tenha um aparelho de comunicação sofisticado, de hiperondas, de neutrino ou táquion, ela sabe que existem civilizações tecnologicamente menos avançadas que ela no espaço. Então ela usaria coisas que civilizações como a nossa entenderiam, como ondas de rádio. E provavelmente o jeito de melhor custo-benefício para descobrir vida extraterrestre é simplesmente tentar ouvi-la. E é o que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, está fazendo há meio século. Até agora, o SETI não ouviu um pio. Astrônomos como SETI continuam otimistas de que sua longa busca será recompensada, mas o tempo não está ao seu lado. Daqui a mais 50 anos, o SETI já terá vasculhado todo o céu noturno e o silêncio absoluto mandará os cientistas de volta à prancheta. Se fizer sentido tentar ouvir os ETs, isso vai funcionar até o meio do século. Se não funcionar até o meio do século, vamos ter que concluir que eles não existem, que não usam rádio ou que estamos fazendo o experimento errado. Mas se isso funcionar, vai funcionar logo. O rádio não é a única maneira de procurar vida inteligente. Em sistemas solares compactados, espécies avançadas podem ter colonizado mais de um planeta e podem usar laser para se comunicar entre dois mundos.
Geoff Marcy acredita que pode ser possível captar estes sinais de laser usando telescópios ópticos gigantes, como o Keck. Isso é uma estrela que tem 2 planetas. Esse segundo, que orbita a estrela, se alinha com a gente na Terra. Então, se houver alguma comunicação de rádio ou comunicação a laser entre as colônias de um planeta e de outro planeta, nós esperamos captar a comunicação entre esses 2 planetas conforme ela se propaga e nós humanos espiamos. Nenhum sinal de laser esta noite. Mas quem sabe o que o amanhã nos reserva? E se um extraterrestre ligar? O que vamos fazer? Podemos responder? Devemos falar sobre nós, nossas tradições e nossas culturas? Nossa ciência? Qual linguagem podemos usar? Nós queremos mandar o máximo de informação, porque provavelmente vai ser uma transmissão de mão única. E se eles estiverem a 100 anos-luz de distância, o sinal vai demorar 100 anos para chegar lá e outros 100 anos para a resposta voltar. Então, vamos mandar tudo de uma vez. Acho que temos que mandar tudo. Eu enviaria os servidores do Google. Eu mandaria a internet para eles pesquisarem. Neste momento, os extraterrestres não estão falando. Pelo menos não em nossa frequência. É possível que não saibamos procurar. Mas há uma possibilidade mais perturbadora. Pode não haver ninguém no espaço. Estamos sozinhos. Duas pesquisas científicas lutam para responder a mesma questão. Estamos sozinhos no universo? A primeira, a busca por exoplanetas similares à Terra, provou-se extremamente bem-sucedida, com novos mundos potencialmente habitáveis sendo encontrados semanalmente. Uma das perguntas era, os planetas são comuns? Agora nós temos certeza que sim, eles estão em todo lugar por onde se olha. Escolha uma direção, olhe para o céu, e você literalmente vai ver milhares de planetas. O segundo projeto, que tenta captar sinais de inteligência extraterrestre, falhou terrivelmente. Em 50 anos de busca, com equipamentos de ponta, nenhum único sinal foi ouvido. Procuramos bastante com nossos radiotelescópios tentando captar uma comunicação entre civilizações extraterrestres e até agora não temos nada. Um silêncio total. Por centenas de anos, nenhum sinal de evidência de vida avançada tecnologicamente e nem mesmo de vida primitiva. Algo não está certo. Bilhões de planetas possuem condições perfeitas para a vida e não temos nenhum sinal de inteligência desses incontáveis mundos? Será que a vida surge em todo lugar, mas nunca vai a lugar algum? Acreditamos que a inteligência deixe marcas claras no universo. Nós devíamos ver as estradas, arranha-céus, infraestrutura e gases liberados pelas civilizações inteligentes. Por que não vemos nada? Onde eles estão? Por que não pousam no gramado da Casa Branca, pelo amor de Deus, e simplesmente anunciam sua existência? Metade do nosso cérebro fica dizendo, é claro que a galáxia tem outras formas de vida. Algumas inteligentes e avançadas. A outra metade do cérebro fala, dá um tempo. Eu não estou vendo nada no espaço. E nós ficamos no meio desse conflito enorme. Este conflito, chamado de paradoxo de Fermi, levou muitas pessoas a coçarem a cabeça e gerou um punhado de soluções em potencial. Algumas sugerem que o salto de vida simples à vida tecnologicamente inteligente é incrivelmente complexo e raro. Nós podemos ser os únicos seres inteligentes do universo? É possível que os humanos sejam um acidente, o resultado do acaso, uma jogada de sorte do dado biológico, enquanto vários planetas habitáveis estão vazios, sem uma espécie avançada e inteligente sequer? Uma série de coincidências e acasos cósmicos provocou a nossa evolução. É improvável que estes eventos aconteçam novamente e precisamente na mesma sequência. A água, por exemplo.
Se a Terra tivesse recebido uma fração maior dela durante sua criação, nós não estaríamos aqui. A massa da Terra é menos de 1/10 de 1% composta por água. É uma gota d'água em comparação à parte sólida da Terra. Então podemos facilmente imaginar outros planetas similares, com 2 ou 3 gotas d'água. E nesse caso, os oceanos seriam tão profundos que cobririam os continentes, cobririam as montanhas e não existiria terra firme para projetar pianos de cauda, a nossa arte, literatura e, é claro, computadores e também foguetes. E mesmo a quantidade certa de água não garante o surgimento da inteligência. Em 4 bilhões de anos de vida na Terra, isso só aconteceu uma vez. As espécies evoluem com o tempo, mas elas não ficam necessariamente cada vez mais inteligentes. O maior exemplo disso são os dinossauros. Eles sobreviveram porque corriam muito rápido, tinham dentes longos e cascas duras. Os dinossauros dominaram a Terra por 200 milhões de anos e nunca desenvolveram a tecnologia de que os humanos se orgulham tanto. E não fosse outra jogada do dado cósmico, 65 milhões de anos atrás, dinossauros de cérebro minúsculo ainda poderiam dominar a Terra atualmente. A inteligência pode ser muito rara, mesmo quando a vida é abundante. Nesse caso, acho que podemos nos considerar mais preciosos do que antes. E mesmo que civilizações múltiplas tenham se desenvolvido em algum lugar do universo, podem ter queimado com um brilho intenso, como fogos de artifício, e terem sido extintas muito tempo antes de nós termos a tecnologia para encontrá-las. A inteligência é uma faca de 2 gumes. Se as civilizações vêm e vão, e duram só algumas centenas de milhares de anos, nossas chances de encontrá-las são muito menores. Uma coisa é certa. A procura por outros mundos e outras civilizações mudou a maneira como nos enxergamos. Nós agora sabemos que nossa casa é apenas um dos bilhões dos pontos azuis com potencial para a vida. 20 anos atrás, a noção de outros mundos, de outras terras em volta de outras estrelas como o Sol, era só especulação. Agora, isso é confirmado como um fato. Acho que isso é incrivelmente empolgante. Nós não paramos de descobrir novos locais onde a vida pode florescer em mundos parecidos com o nosso. Em planetas que se amontoam em torno de estrelas anãs e até em luas que orbitam gigantes gasosos. Atualmente, nós vivemos um período de crescimento exponencial. Tanto no número de planetas que estamos achando, quanto na variedade de lugares em que eles são encontrados. E isso está nos forçando a fazer perguntas profundas e poderosas sobre a vida em si, a nossa própria vida e a vida em algum lugar do espaço. Como eu acho que a vida é abundante, e como existem mais de 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia, eu ficaria impressionado se a inteligência não surgisse em outro lugar da galáxia. Eu espero ansiosamente pelo dia em que nós finalmente vamos saber que existe vida fora da Terra. E eu não ligo se for uma bactéria minúscula ou se for uma civilização com quem podemos falar. Pela primeira vez, vamos saber que não estamos sozinhos. E isso vai mudar tudo. Mark e sua equipe sabem muito bem que as invenções mais revolucionárias sempre têm alguma dose de loucura. E que para deixar de ser curiosidade e passar a ser um produto para a massa, precisa ser posto à prova. Tudo começa com os especialistas e depois é o público que decide se o Mark vai ou não meter a mão no bolso. Não adianta fazer beicinho, porque só vai ter um ganhador na batalha de ideias. Sextas, no Discovery Science. A gravidade de Júpiter é tão grande e ele está num lugar tão favorável no Sistema Solar que protege a Terra de cometas que vêm do fundo do Sistema Solar, giram em torno do Sol e poderiam se chocar com a Terra. Em 1994,
cometa Shoemaker-Levy 9 se dirigia ao sistema solar interior, mas não conseguiu passar por Júpiter. Os astrônomos viram Júpiter reduzi-lo a pedaços e sugar os fragmentos para a sua superfície. Já vimos cometas se chocando com Júpiter e criando bolas de fogo maiores do que a Terra. Foram as maiores explosões já vistas no nosso sistema solar. Em 2009, a NASA lançou o satélite telescópio Kepler com a missão de descobrir planetas extrasolares semelhantes à Terra orbitando outras estrelas. Até agora, os astrônomos descobriram mais de 400 planetas. Alguns são enormes massas esféricas 5 vezes maiores que Júpiter, cobertos de gases em constante turbulência. Outros são mundos sólidos e rochosos, muitas vezes maiores do que o nosso planeta. Depois, há os que percorrem órbitas irregulares, se aproximando demasiadamente de uma estrela e atingindo temperaturas altíssimas. Uma coisa é clara: não há 2 planetas iguais. Mas todos esses planetas estão muito longe da Terra e são difíceis de estudar. Quase tudo que sabemos sobre os planetas vem do conhecimento que adquirimos dos 8 que orbitam o nosso Sol. Nossos planetas são divididos em 2 categorias principais: os 4 rochosos dentro de nosso sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Na parte mais extrema do sistema solar, há 4 gigantes cobertos de gases: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada planeta é diferente e tem características muito peculiares. Sua personalidade singular se formou no início da criação do nosso sistema solar, há 4,6 bilhões de anos.